Bom, pessoal, nós vamos então agora estudar o método da bisseção para encontrar uma raiz de uma equação não linear, certo? Método da bisseção. Bom, como é que a gente executa o método da bisseção então, né? O método da bisseção é um método intervalar, certo? Significa que a gente tem que saber, pelo menos ter uma noção de onde a raiz se encontra, né? E a partir daí a gente procura a raiz nesse intervalo, certo? Uma boa parte dos problemas físicos, a gente já tem, na grande maioria, a gente já tem uma noção da solução do sistema, né? Então, em problemas práticos é muito comum a gente já ter uma ideia da solução e daí vai buscar essa solução. Por exemplo, o ângulo de extinção de um tiristor, né? Com a carga RL no circuito eletrônico, ele se encontra entre π e 2π, né? Se a carga for resistiva pura, a raiz vai ser em zero, em π, desculpem. Se a carga for RL, ela vai ser maior que π e menor que 2π. Né? O método da bisseção pode ser empregado, por exemplo. É claro que isso é só um exemplo, né? Pode ser funções polinomiais, né? Funções de qualquer tipo. Nessa função aqui do exemplo, por exemplo, tá? Imagina que eu quero encontrar a raiz, essa raiz que eu estou mostrando aqui. Né? Eu vou, inicialmente, tentar achar essa raiz no intervalo, tá? Que eu vou dizer xl, o L aqui de low no inglês, né? Um intervalo menor, e um intervalo maior, certo? Por exemplo, poderia encontrar um intervalo, poderia chamar esse intervalo aqui, ó, definir esse intervalo, XU de A, certo? Bom, o que eu faço com o método da bisseção? Eu vou estimar a raiz, eu vou chamar a raiz de XR, certo? E eu vou simplesmente, é muito simples, fazer uma média dos dois valores, XL mais XU, e dividir por 2, certo? Então, nesse caso aqui, né, eu teria um valor bem no meio do meu intervalo, né? Então aqui eu coloquei aqui de forma genérica, né? O valor no meio estaria mais ou menos aqui, ó, né? Então aqui eu teria o meu XR. XR, fazendo a média dos dois, certo? Bom, o que eu faço agora, pessoal? É simples, olha só. Eu tenho o valor da função, posso avaliar o valor da função em XL, né? E avalio a função em XU. É claro que eu já posso fazer um teste logo de início. O sinal das funções tem que ser diferente para a raiz estar no meio do intervalo, né? Se o sinal de XL, de f de XL e de f de XU forem iguais, a raiz não está nesse intervalo. Então, não posso continuar a busca, né? Então, sempre que a raiz está no intervalo, ou seja, a função passa por zero, né? Dentro desse intervalo tem que haver uma mudança de sinal na função, certo? Bom, agora eu posso avaliar também o valor da função na raiz, em f de xr, certo? Nesse caso aqui, eu observo o seguinte, eu observo que na raiz, né, para x igual a xr, a minha função ela é negativa, o f de xr tem um valor negativo, né, enquanto que o f de xl é positivo. Então, a minha raiz não se encontra entre XR e XU. Ela se encontra entre XL e XR. É óbvio, né? A gente percebe claramente aqui pelo gráfico. Mas se a gente não tiver acesso ao gráfico da função, né? A gente observa simplesmente os sinais da função, né? Então, de f de xr para f de xu não houve troca de sinal. No caso aqui, as duas funções são negativas, né? De f de xl para f de xr, houve troca de sinal, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora buscar dentro de um novo intervalo. Que intervalo seria esse? O intervalo seria exatamente esse aqui, pessoal, ó.
né? Eu vou continuar chamando o XL de XL, certo? E o XR agora eu vou chamar de XU, porque eu sei que a minha raiz está dentro desse intervalo, né? Então agora eu divido novamente o intervalo ao meio, certo? Dividir novamente ao meio, então vocês notem que aqui daria, se fosse considerar em termos de unidades, né, que 2,5, que daria 1,25, mais ou menos aqui assim, ó, né? Mais ou menos aqui assim. Então aqui eu teria a minha nova raiz, certo? Então, esse XR aqui eu teria achado na iteração 1, né? Fazendo simplesmente a média do intervalo. Aí eu agora escolhi novo intervalo e achei um novo XR, né? À medida que eu vou diminuindo o intervalo, a tendência é me aproximar para a raiz verdadeira, certo? Bom, agora nesse caso aqui, pessoal, eu observo que, ó, que de f de xl para f de xr, desse ponto lá para esse aqui, ó, né? F de xl para f de xr, não houve alteração no sinal da função. Então eu abandono esse intervalo da esquerda e vou ficar com o intervalo da direita. Então agora eu vou buscar a raiz nesse intervalo aqui, ó. O XU continua o meu XU antigo, né? Eu não vou colocar aqui XU novo, antigo, para não complicar. Vou manter a mesma grafia, né? Mas a gente percebe que a gente já está num novo intervalo aqui. Então o XU continuou o mesmo, no anterior. No entanto, o meu XR agora virou o XL. Por que eu escolhi? Eu escolhi esse intervalo porque o XR, a função em XR, ou seja, o f de XR aqui, né, ela é positiva e o f de XU é negativa. Então a minha raiz está nesse intervalo, é óbvio. Então eu vou procurar dentro desse intervalo agora. Certo? Ou faço a média dos dois pontos, né? Faço a média dos dois pontos. Supor que ela vai dar mais ou menos aqui assim, né? E eu teria um novo XR na iteração 3. Né? Então, na primeira iteração, o meu XR deu aqui, né? Na segunda, ele veio para cá. Na terceira, ele já está aqui. Note que o intervalo vai diminuindo e a gente vai se aproximando cada vez mais do valor exato da raiz. O valor exato daqui, né? Valor exato da raiz. Beleza? Bom, agora nós vamos tentar aplicar o método da abscissão, então, numa função real. Né? A gente tem que sempre dividir o intervalo ao meio, observar a função em XL, a função em XU, né? E a função em XR. Onde há troca de sinal, a gente permanece naquela metade do intervalo. Por isso se chama de bisseção, né? A gente divide o intervalo em duas vezes, bisseção ou bissecção, também conhecido esse método, certo? Então nós temos uma lista de exercício que está lá no SIGA A, e a gente vai fazer esse exercício agora. Tá? Bom, pessoal, nós temos então aqui uma função, né, f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3, certo? E nós queremos encontrar a raiz, né? Pede-se para fazer 3 iterações pelo método da bisseção, né? No intervalo de 2 a 4. Então, o XL aqui inicial nosso igual a 2,
igual a 2 e o XU igual a 4, certo? Bom, usando a nossa avaliação da raiz, né? Como é que a gente calcula a raiz? Sempre, né? XR igual a XL mais XU dividido por 2, certo? Bom, nesse caso aqui, fazendo a média, né? 2 mais 4, 6 dividido por 2 dá 3. Então, XR vale 3. Bom, agora a gente tem que avaliar as funções nesses pontos, certo? Então, XL é 3, né? Se a gente avaliar aqui, substituir, XL é 2, desculpe, né? XL é 2 e o XU é 4, né? XU 4. XL2, beleza. Se a gente avaliar a função para x igual a 2, o f de xl aqui dá menos 7. Se avaliar a função para x igual a 3, tá? Para x igual a 3, a gente... x igual a 3, o f de xr dá igual a 3 também, aqui, certo? E o f de XU, para U igual a 4, dá 31. Certo? Então, a nossa raiz agora, ela partiu de um valor igual a 3, né, nessa iteração 1, certo? Não tem como a gente calcular o erro aproximado ainda, porque eu não tenho o valor exato e também não tenho o valor anterior, né? Então, nessa primeira iteração, eu não consigo calcular o erro, né? Bom, agora nós vamos para a segunda iteração, né? Então, vocês notem aqui, ó, de f de xl para f de xr houve mudança de sinal, menos 7 para 3. Agora, de f de xr para f de xu não houve mudança de sinal. Então, significa que nós vamos abandonar o intervalo da direita, a raiz não está aqui, né? Então, o meu xl continua sendo xl, então vai ser 2 aqui continua sendo menos 7. E o meu XU agora não é mais esse intervalo aqui, né? O meu XU vai ser o 3. Claro que o f de XU daí vai ficar igual ao f de XR, vai ficar igual a 3 também, né? Então agora tem um novo intervalo entre 2 e 3, né? Qual a raiz nesse ponto? Bom, 2 mais 3 dá 5, dividido por 2 dá 2,5. Então agora eu tenho que avaliar a função na nova estimativa de raiz, que agora é 2,5, e para saber o sinal, para saber qual o próximo intervalo que eu vou escolher. É bem simples, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá, XR 2,5, f de XR, eu fiz aqui separado, menos 3,875, certo? Bom, agora nós podemos calcular o erro, na verdade, né, pessoal? Eu tenho o valor atual, que é 2,5, né, o erro aproximado. Ó. Opa, deixa eu tocar aqui a cor. O erro aproximado, naquela iteração 2, né, para a iteração 2, vai ser o valor atual, que é 2,5, menos o valor anterior, que é 3, sobre 2,5 vezes 100%, certo? Bom,
esse erro aí, se a gente calcular o erro, vai dar 20%. Certo, pessoal? Em 20% aqui também, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos... a nossa avaliação da raiz, de repente eu vou colocar aqui para cima, para sobrar um pouco de espaço aqui no nosso quadro, né, pessoal? Aqui. E aqui a nossa iteração 2, a gente pode levar um pouquinho aqui para o lado. O erro, né? O cálculo de erro na iteração 2 que eu fiz aqui separado, certo? Bom, antes da gente continuar, vamos dar uma olhada graficamente no que aconteceu aqui, né? Então, a gente partiu de um XL2 e de um XU4, né? E na primeira iteração a gente obteve a raiz 3, certo, pessoal? Eu fiz aqui, eu dei um zoom aqui na função, nessa função, né? Aqui a gente tem a função como um todo, tá? A raiz a gente está procurando aqui entre 2 e 4, né? E eu dei um zoom aqui, bem, entre 2 e 4 na função. Note que no intervalo aqui eu teria fazer aqui em verde. Aqui eu teria a f de x para 2, né? Menos 7, como a gente tinha visto mesmo. E aqui 31, ó. Certo? Então, eu estaria no meu intervalo inicial, né? Aqui 2 e aqui 4, né? A raiz 3 na primeira iteração, né? Certo? A função aqui, ó, dando um valor positivo. Vamos dar uma olhadinha lá quanto é que deu na nossa primeira iteração. Deu 3, tá certo. Né? Bom, a gente viu que a função de xr para xu, né, que seria o 4, né? E aqui o xl2, né? Não trocou de sinal, né? Trocou de sinal de xl para xu, então a gente começou de xl para xr. Então a gente agora foi procurar, vamos desenhar aqui em cima, nesse intervalo aqui, ó. Né? Então ficou um novo XL aqui, 2, e um novo XU, 3. Né? Com essa nossa iteração que a gente fez agora. 2 e 3. A avaliação da raiz, 2,5. Claro. Bem aqui no meio, então, né? Meu XR bem aqui no meio, né? Aqui assim, né? Aqui não ficou tão no meio. Aqui o meu XR. Né? Então, minha raiz aqui seria na iteração 1. E agora o XR na iteração 2, né? 2,5. Certo? Bom, nesse intervalo aqui agora, o zero está aqui, né? A gente observa o seguinte, ó. A função aqui em xr é positiva e aqui em xu é negativa, desculpe, né? E aqui é positiva, né? Então eu vou descartar esse intervalo aqui, né? Intervalo de 2 até 2,5. Eu vou descartar, né? E daí a gente vai trabalhar agora no intervalo menor, aqui, ó. Né? Então xu fica o mesmo,
e aqui o meu XR passa a ser o meu XL, né? Porque a troca de sinal na função ocorreu aqui entre XR e o meu XU, né? Anterior, certo? Só para a gente acompanhar graficamente quem está fazendo, né? Então, voltando para cá, note, ó, olhando para a tabela, né? A gente vê f de XL negativo. F de XR é negativo também, não houve troca de sinal, né? A troca de sinal foi só de f de XR para f de XU. Ou seja, a raiz está nesse intervalo aqui, né? Se a raiz está nesse intervalo, onde houve troca do sinal da função, né? O meu XU continua 3, né? Meu XU continua 3. O meu f de XU também vai continuar 3, então, porque é igual, claro. Só que agora meu XR, eu vou abandonar esse intervalo entre 2 e 2,5, porque aqui a função não trocou de sinal, ela é sempre negativa. Então a raiz não está aqui. A raiz está entre XR e XU, né? Então meu XR agora passou a ser o meu limite inferior do intervalo, passou a ser o XL, 2,5. E o f de XR, claro, se for usar vai dar o mesmo aqui, menos 3,875, né? Beleza, pessoal? Bom, fazendo aí a média, 2,5 mais 3 dividido por 2, vai dar 2,75, né? E a função avaliada nesse 2,75, quanto é que dá, né? A função dá menos 0,9531. Então, menos... Certo? E o erro agora na iteração 3? Como é que a gente calcula o erro na iteração 3, né? Então, o erro aproximado vai ser a minha raiz atual, né? Que é 2,75, menos a minha aproximação anterior, que é 2,5, sobre a aproximação atual, que é 2,75. Tá? Vamos essa barra aqui. Vezes 100. Fazendo esse cálculo aí, R$ 9,09. Então aqui, pessoal, 9,09%. Certo? Bom, se eu colocar uma especificação de erro, tá, de 0,5%, se eu colocar, se eu fizer como critério de parada, né, o erro, quando o erro aproximado ficar menor que o erro especificado, né, e eu disser que esse erro especificado é 0,5%, 0,5%, eu vou precisar, nesse caso, fazer vamos ver quantas iterações aqui. Eu vou precisar fazer 8 iterações, certo? Então eu vou fazer com outra cor aqui. Depois, na iteração 8, tá? Eu chego a um XR
XR 2,8203, tá? E eu chego a um erro aproximado relativo percentual de 0,277%, certo? Depois de 8 iterações, né, pessoal? A gente viu aqui até a terceira, mas dá para perceber certinho, né, a evolução do método. Essa iteração 3 aqui, nós podemos olhar lá graficamente, né, para observar esse valor 2,75. Vamos lá no nosso zoom. Aqui, ó. Então, agora nesse intervalo 2,5, né, até 3, eu vou procurar a raiz. Como é que eu faço para achar a raiz? É a média, né, dos dois valores, né, pessoal? Então a minha raiz agora vai estar aqui, ó. Né? A raiz da iteração 3, né? Que é o nosso 2,75. Note que a gente estava no intervalo, né? O intervalo inicial era todo esse intervalo aqui, ó. Opa. Todo esse intervalo aqui. De 2 até 4, né? Com a raiz aqui no meio. Aí a gente diminuiu o intervalo na segunda iteração e achou a raiz aqui, em 2,5. Depois diminuiu mais ainda o intervalo, 2,75, né? Então, essa aqui seria a primeira iteração, essa aqui é a segunda, né? Iteração, e aqui a gente teria a terceira iteração, né? Depois de 8 iterações, a gente conseguiria um erro bem baixo. É claro que vai depender muito do intervalo inicial que a gente usou, tá? Para executar o método, né, pessoal? Beleza? Então, seria isso nessa nossa aula de hoje da método da abscissão. Tá? Obrigado.